Uhum. Oi, gente! Tudo bem? Como é que vocês estão nessa sexta-feira? Oi! Bopa! Tchá, 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 tchara. Tchá, 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 tchara, tchá. Hoje nós vamos falar com uma convidada muito especial. Vamos falar com a doutora Tatiana Fortes, com a Tati Fortes, sobre procrastinação na advocacia. Vamos lá, bem-vindo que eu quero falar com vocês. Vamos entrar na live. Vamos lá. Quero vir todo mundo aqui conversando comigo. Vamos lá, finalzinho de tarde, tá todo mundo se preparando pro sextou. Bora lá, gente. Vamos entrar aí. Tá muito devagar. Oi! Boa tarde! Adoro passar um tempinho com vocês, nem que seja 10, 15, 20, 30 minutinhos, uma horinha numa live pra gente conversar um pouquinho. Muito legal, né? Essa interação que a pandemia trouxe com a gente. Sextou, doutora Andréia! Sextou, mas nós vamos falar sobre um assunto muito legal, muito legal. Hoje eu tô, sabe com qual? Com Eternity da Calvin Klein. Eu amo. Esse perfume é meu, eu amo, total. É um perfume assim que eu não deixo acabar o vidro, eu tô sempre renovando ele, sabe? Vamos chamando aí, pessoal, tem mais gente pra entrar nessa live. Tô aqui, ó, escutando uma musiquinha, esperando a minha convidada entrar também. Ela tava agora fazendo um divórcio. Tava enlouquecida com a agenda mega ultra power lotada. Então, eu vou esperar ela um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai batendo um papinho, né? Vai conversando, vai falando aí. Eu vou falando pra vocês também o que tá acontecendo aqui. Ai, o Eternity é ótimo, né? Eu também, eu sou apaixonada por esse perfume, muito bom mesmo. Andréia, vai mandando aviãozinho aí, convidando o pessoal da comissão de saúde. A Gabi vai mandando também, por favor. Vamos convidar o pessoal para vir, para nós fazer um sextou aqui falando sobre procrastinação na advocacia. Quem é aí que nunca procrastina as coisas? Difícil, né, gente? É muito difícil não procrastinar. Tem certas coisas que a gente vai sempre deixando para depois, sempre pensando, amanhã eu faço, agora eu tô sem tempo, eu não consigo fazer agora, a gente vai inventando desculpa. O tempo é uma coisa que a gente organiza, né? Mas esse gente organiza é difícil, né? A gente vai deixando sempre para depois. Oi, Ju, tudo bom? Como é que tá? Beijo pra você, saudade de você. Um beijo pra todo mundo aí na Santana do Livramento, querida. Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com você sobre procrastinação da advocacia. Enquanto isso, a gente vai conversando sobre outros assuntos que eu quero conversar com vocês relacionados aos cursos, os eventos que a gente tem participado junto à ABA, né, que tem proporcionado muito conhecimento, muita troca de conhecimento entre os colegas. Esse network que a gente realiza é fantástico, a gente consegue reunir pessoas de várias partes do Brasil. Boa tarde, Dr. Thiago Kidrick, seja muito bem-vindo, nosso querido diretor aqui da ABA Rio Grande do Sul, sempre prestigiando a todas nós. Obrigada pela sua presença aqui nessa live, seja muito bem-vindo. Estava justamente comentando aqui com a doutora Andréia e os demais que estão entrando agora na nossa live, do quanto a ABA tem sido importante, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o nosso país, para nós divulgarmos o nosso trabalho, nós nos tornarmos conhecidos. O Dr. Esdras, ele criou essa associação há 19 anos com muito carinho, e com certeza foi algo que deu muito certo, é algo que está dando certo, é um projeto do bem, para trazer pessoas do bem, para poder mostrar o seu trabalho na advocacia, fazer um network, a gente fazer essa troca de conhecimento. Então tem sido muito bom
fantástica experiência. Vamos lá, gente, eu quero que vocês fiquem mandando o aviãozinho aí pra gente conversar sobre a procrastinação na advocacia. Eu quero saber de vocês, quem é aí que não procrastinou algo na vida, que deixou passar para depois, pensando, nossa, mas eu vou fazer isso aqui agora? Não vou fazer isso aqui agora, vou fazer isso depois, porque agora não é tão importante assim, eu preciso organizar minha agenda, não, hoje eu tô sem tempo. A gente acaba sempre dando uma desculpa, né, gente? Por que a gente faz isso, hein? Por que a gente acha que não vai dar conta agora de conseguir fazer o que tem que ser feito e acaba deixando para depois? A gente não sabe por que a gente acaba fazendo isso, né? E a minha convidada que não chegou ainda, gente, cadê você, Tati? Preciso que você entre. A doutora Andréia é uma também, né, que tá sempre a mil. O doutor Tiago, então, uma pessoa super onipresente. Quando eu olho... Antes da pandemia, eu olhava o Tiago tava lá em Brasília. Quando eu piscava o olho no outro dia, o Tiago tava aqui, em Porto Alegre. Eu acho que ele fez uns clones dele e largou aí, né? Agora, na pandemia, eu acho que com essa questão online... eu acho que ele deve ligar uns 3 computadores pra estar em 3 eventos ao mesmo tempo, né, Tiago? Ai. Mandou um aviãozinho pra doutora Tatiana. A doutora Tatiana tinha acabado de chegar do cartório. Ela tava fazendo a assinatura de um divórcio. E ela tinha me dito, Jana do céu, eu vou me atrasar um pouquinho. Então é por isso que eu entrei agora, já pra conversar um pouquinho com vocês. Mas enfim, a procrastinação nada mais é, né, do que uma forma da gente adiar aquilo que deve ser feito hoje, né? E na advocacia é muito comum, apesar do advogado trabalhar com prazos, é muito comum que a gente não consiga organizar tudo aquilo que a gente gostaria de organizar. A gente às vezes fica pensando, nossa, o nosso dia precisava ter umas 48 horas, né, umas 72 horas para conseguir fazer tudo que a gente precisa em 24 horas. E realmente, às vezes 24 horas é pouco para conseguir realizar tudo aquilo que a gente quer. Boa tarde, Jaque, tudo bom, querida? Uma querida colega lá de Pelotas, da aba Pelotas. Por favor, vamos convidando outras pessoas para entrar nessa live, que nós vamos conversar sobre a procrastinação. Seja muito bem-vinda, convida todos os colegas da aba Pelotas aí para participar junto conosco. Vou convidar aqui a doutora Karen também, que é uma... Vocês estão me ouvindo? Porque minha conexão aqui deu uma balançada aqui, mas agora voltou de novo. A internet querendo nos derrubar, né? Vocês sabem que o Instagram, ele tem essa questão dessas instabilidades, e ao final da tarde sempre as instabilidades. Vou ver se eu consigo encontrar aqui a minha convidada. Enquanto isso, vocês, por favor, mandem aviãozinho, que eu vou ver se ela está por aqui. Vamos ver aqui onde é que tá ela. Deixa eu falar aqui. Procrastinação. Procrastinação na advocacia. Vamos fixar aqui o nosso... Olha, os divórcios extrajudiciais são maravilhosos, dão celeridade ao trabalho e obtemos o mesmo resultado em uma semana por vezes, claro, quando completam os requisitos para se encaixar extrajudicial. É verdade, doutora Andréia. Os divórcios extrajudiciais, eles têm sido uma ferramenta bem importante, né, para a gente poder organizar a vida dos nossos clientes, porque evita um caminho futuro bem largo se você for optar por um divórcio judicial. Então, os divórcios extrajudiciais, eles diminuem muito o tempo, dinheiro, desgaste emocional, tudo aquilo que envolve um processo de divórcio. Então, eu acredito que o divórcio extrajudicial, ele veio como uma ferramenta muito útil para ser usada entre as partes, né?
para poder minimizar todos aqueles efeitos que nós já conhecemos que acarretam o divórcio, né? Principalmente quando se trata de um casamento, às vezes de longa data, em que as pessoas têm filhos, têm patrimônio envolvido, né? O patrimônio familiar, como eu digo. Então, os divórcios extrajudicial, ele veio justamente para poder facilitar a vida de todo mundo que quer hoje resolver uma relação conjugal, para poder resolver isso aí. Boa tarde, doutor André, boa tarde, queridos que estão chegando aqui, doutora Helena, querida, ontem assisti uma live sua, por favor, vamos compartilhar essa live aqui, nós vamos falar sobre vários assuntos dentro da advocacia, além disso a procrastinação, que na verdade não é só na advocacia, mas a gente utiliza e faz dela às vezes uma ferramenta do nosso dia a dia. A gente acaba deixando de realizar tarefas que nós deveríamos fazer e vamos deixando para depois. Então, uma forma da gente conseguir minimizar isso, a gente vai conversar hoje na nossa live. Só eu tô achando que a minha convidada aqui, ela tá divorciando meio mundo lá em Palmeira das Missões e até agora eu não vi ela entrar na live. Eu acho que eu vou pegar e vou começar a minha live aqui, eu já tô falando já faz uns minutinhos. Vou chamar o Dr. André, que inclusive é advogado também há 16 anos, e ele, né, tem também bastante experiência em relação à condução de processo, prospecção de clientes, e sabe o quanto a procrastinação cria essa dificuldade na advocacia. Vou ver se o André, manda aí uma solicitação que eu vou pegar e vou te chamar antes da Tati, que a Tati tá resolvendo lá chegou agora do cartório, que ela tava resolvendo um divórcio extrajudicial. A mulher do divórcio é ela, né? Vou te mandar aqui. Aqui. Vou aceitar. Vamos ver se você entra agora. Conseguiu? Oh, e aí? Fizemos o card com a Tati não vem. E eu tava em aula, né? Eu estava em aula aqui. Aí eu subi. Aí eu falei, cara, eu vou comer alguma coisa. Eu tô aqui, ó, acabei de cheguei na cozinha aqui agora, mas a gente tá aqui, vamos embora. Já tava com saudade das nossas lives, a gente já não faz umas 2 semanas, vamos ter que retomar semana que vem. É verdade, semana que vem a gente volta aí. Tem muita coisa para poder falar, muita coisa para poder compartilhar. Aliás, a gente está procrastinando para fazer a nossa live, né? Exatamente. Começa aí o exemplo da procrastinação. Eu sou um procrastinador mor, tá? Acho que tenho até um pós-doutorado em procrastinação. Se deixar tudo, eu procrastino. Eu vou colocando, então assim, eu tenho que ter Trello. Porque para mim foi uma dificuldade para escrever o livro, Janaína. Depois que eu consegui, organizei tudo, eu travei na escrita do livro. Travei porque aquilo que é mais difícil para nossa mente, para a gente, né? A gente acaba deixando para depois. E foi o que aconteceu quando eu comecei a escrever o livro. Eu encarava o livro como algo muito difícil para mim. Algo que eu teria que me desenvolver mais. Ou seja, às vezes a procrastinação, eu vejo dessa forma, tá? Não sou o dono da sabedoria, não. Mas eu compartilho o que aconteceu comigo. Então, assim, escrever o livro para mim iria me puxar a estudar mais, a ler outros livros, a conversar, a fazer mais entrevistas. E isso para minha mente, cara, é muito trabalhoso. Então, o que minha mente fazia? Putz, eu tenho que escrever o livro, tenho que escrever tantas páginas, mas eu tenho isso aqui para fazer, que é mais fácil. Então eu jogava sempre, empurrava com a barriga aquilo que era mais difícil. E assim, normal. Eu acho que muita gente faz isso. Ninguém
geralmente começa pelo mais difícil. E é algo que eu tive que desenvolver, começar pelo mais difícil. Por quê? Porque senão eu nunca fazia. E eu percebi que isso daí, cara, eu herdei da minha mãe. Sabe por quê? Essa semana minha mãe estava assim para mim. E isso tem a ver com herança mesmo de família, porque a gente vai Herança repetindo o comportamento, genética. a gente vai repetindo, a gente vai repetindo o ambiente Exatamente. que a gente vive. A minha mãe é uma procrastinadora profissional, ela me passou, me educou para isso, entendeu? Essa semana ela estava no quarto falando assim: Nossa, eu tô tentando arrumar esse quarto tem 2 meses. Eu falei: Mãe, só 2 meses? Não tem mais tempo, não. Eu acho que são 2 anos. Né? Aí ela começou a rir. Por quê? Por quê? O que acontece? Ela fala que vai arrumar o quarto, aí não arruma. E aí fala assim: Nossa, vim hoje, me preparei para arrumar o quarto, mas não estou arrumando. Estou lá eu limpando o jardim. Ah, eu estou fazendo isso, mas eu estou lá fazendo outra coisa. Ou seja, está procrastinando, não tem jeito não. Eu faço isso também. Todo mundo faz, entendeu? Então, se a gente não começar a se policiar nesse sentido, vai todo Falando mundo em mãe, a minha procrastinar. mãe entrou agora aqui na live. A minha mãe nunca entra nas lives do Instagram. Hoje ela tá aqui. Eu quero mandar um beijo, super beijo pra ela, dizer que eu amo muito ela. Continua aí nos assistindo. A minha mãe não é uma procrastinadora, porque a minha mãe, ela é uma mulher super ativa e ela tá sempre à frente do tempo dela. Ela tá sempre realizando e sempre executando. E ela é daquelas mulheres que ela não espera para amanhã. Se ela tem que resolver hoje, ela vai lá e resolve. Pois é, eu assim, eu sou muito de uma tarefa. Eu sou monotarefa, totalmente monotarefa, tá? Eu só consigo produzir bem assim. Enquanto eu não terminar aquilo dali, eu não vou conseguir. Não dá para fazer várias coisas ao mesmo tempo, entendeu? É meio que impossível. Então, assim, minha mãe já é diferente. Ela tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, só que ela não consegue fazer. Minha mãe queima água, entendeu? Vai fazer café, ela consegue queimar a água evapora, queima a panela, queima tudo. E eu tive que tomar muito cuidado para não repetir esse padrão, entendeu? Para não repetir esse padrão, porque, cara, vivenciei a vida toda aprendendo isso com ela, Sim. jogando, empurrando com a barriga. Desculpa. E eu fui levando isso, ô Janaína, para minha advocacia e fui repetindo isso com o cliente, fui repetindo isso com o processo. Ou seja, atrapalha a vida profissional, o pessoal atrapalha o profissional nesse ponto, e atrapalhou muito, porque vinha processos que eram mais trabalhosos e eu não fazia, falar, isso vai me dar muito trabalho, eu vou deixar para depois. Ah, isso vai acontecer, isso, vou deixar para depois. Cara, não é. Se você não é capaz, eu vejo assim, eu tenho essa deficiência, então eu terceirizo. Então, tudo aquilo hoje que eu não tenho muita competência, ou eu vou desenvolver essa competência, ou eu terceirizo. Para quê? Para que a gente não caia a qualidade. O que eu vejo é muita gente Verdade. falando, putz, eu faço isso, eu faço aquilo, tal. Cara, mas não faz, na prática não faz nada disso, entendeu? E vai só prejudicar, e vai só prejudicar, e vai só atrapalhar o processo, não tem jeito. Oi, Mas Eliane. A Eliane tá falando aqui, homens. Não sei o que ela quis dizer com isso. Uma boa tarde a todos vocês que estão entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Doutora Carolina também, Santa Rosa, uma querida. Mas, enfim, assim, eu acho que todos nós somos um pouco procrastinadores. Todos nós somos. Né? É difícil você se propor a tudo aquilo que você acredita que vai realizar naquele dia, você consegue realizar com perfeição, consegue concluir. Eu tenho, às vezes, a impressão de que chega ao final do dia e você fica pensando, poxa, aquilo ali eu não fiz, aquilo eu não fiz, eu deixei de fazer, eu não consegui realizar. Por quê? Porque eu acho que, de repente, a gente coloca tanta coisa para realizar, tanta meta para poder concluir, e a gente não consegue concluir. Porque a gente enche a agenda e aí tu não consegue fazer um checklist. Tem gente que, primeiro, não faz um checklist de tudo que precisa fazer, aí começa o primeiro erro, você não determina aquilo que é prioridade e aquilo que é secundário, e depois você vai passando. Quando você tem prazo, você tem que cumprir aquele prazo. Na advocacia acontece isso. Você sabe que se você não fizer naquele dia e o prazo for amanhã, você vai perder o prazo. Então, você tá com a corda no pescoço. Agora, aquilo que vai
sendo possível de você empurrar com a barriga, por exemplo, você organizar uma campanha de publicidade, você querer escrever um artigo, você querer escrever um livro, como você mesmo falou, citou. Tudo isso são criações de hábitos que a gente deve trazer para o nosso dia a dia e organizar o nosso tempo. E assim evita que a gente acabe caindo nessa procrastinação. Porque às vezes tu diz que faz, acontece, como tu acabou mesmo de falar, e você acaba mais falando do que realmente fazendo. Sim. Pô, pega um exemplo aí, não sei se alguém que gosta de ler livro. Se alguém que gosta de ler livro, coloca aqui. Quanto tempo você demora para ler um livro? Né? Por quê? Porque às vezes a gente se compromete e fala, eu vou ler o livro. Cara, nós somos procrastinadores em ler livros. Quem não está acostumado a ler. É um procrastinador na escrita, na leitura de livro. Então, você coloca o livro ali na cabeceira da cama, cara, o livro vai ficar ali, às vezes fica um mês o livro ali. Já era para ter terminado o livro há muito tempo. Cara, lê uma página por dia, que diacho, né? Lê uma página por dia. Não consegue? Cria o hábito. É hábito. Não adianta. Hoje, inclusive, nós estávamos conversando que o hábito da escrita, para você poder desenvolver um artigo, realizar um artigo, se você fizer, por exemplo, meia hora do seu dia, 1 hora do seu dia, levantar um pouquinho mais cedo, ir lá e realizar esse artigo, poder escrever 1 página, 2 páginas que seja, porque nem todos os dias nós estamos inspirados para fazer aquela determinada tarefa. Então, na realidade, cabe a nós saber se, hoje eu estou inspirado e vou conseguir gravar vídeo para poder colocar aqui no meu canal, para poder fazer um vídeo para colocar na minha rede social. Bom, então eu vou lá e executo todos os vídeos que eu tenho que fazer e consigo realizar. Daí a gente se sente mais, digamos assim, não se sente tão frustrado. Agora, quando a gente não, eu tenho que gravar vídeo, eu tenho que escrever, eu tenho que peticionar, eu tenho que ligar para o cliente, daí chega o final do dia, você não consegue realizar nem metade disso, bate aquela frustração e você começa a se sentir incapaz. Não acontece isso contigo, André? Com certeza. Isso aí, Janaína, é o que eu vejo, né? Às vezes a gente vê alguém, liberei minhas mãos, estava balançando para lá e para cá. Às vezes a gente encontra os colegas que não conseguem terminar algo, não conseguem às vezes nem iniciar algo, mas é exatamente por isso, entendeu? E isso vai te desanimando, né? Quando a gente não consegue cumprir, desanima, gente. Você fica sem estímulo, e você ficando sem estímulo, cara, você não vai fazer, não vai fazer. É a mesma coisa. Vamos lá. A gente tem um projeto. Uma vez por semana você vai colocar o teu podcast no ar. Uma vez por semana você tem um artigo para você escrever no teu blog. Uma vez por semana você tem que gravar um vídeo para o canal do YouTube. Cara, você vai procrastinar, porque, primeiro, é algo novo, é um hábito que você está criando. Então, assim, se você não estiver acostumado a fazer aquilo dali, você vai começar a fazer as coisinhas mais fáceis no teu dia a dia. Vai começar a fazer aquilo que é muito mais prático, que é muito mais rápido. Porque a nossa mente é preguiçosa, a tua, a minha, ela é preguiçosa. Ela vai escolher o que é mais fácil, entendeu? Até que isso vá para o piloto automático, demora. E não é uma semana, não são 2 semanas. Colocou aqui assim, para escrever artigo precisamos bibliografia, tempo de leitura, só se escreve bem quem lê bem. E é verdade mesmo, porque na verdade a gente precisa ler para poder escrever. E tem mais. Uma coisa está ligada à outra, né? Você precisa. A mesma coisa, eu vou gravar um vídeo. Eu preciso ter um roteiro, eu preciso ter um conteúdo, eu preciso saber o que eu vou falar com o meu público. E para isso eu preciso ler. Então eu tenho que parar para ler, organizar a minha mente, organizar o texto, fazer um roteiro e aí depois fazer. Tudo isso dá trabalho. Só que o que as pessoas pensam? Eu não vou fazer, dá muito trabalho. Tem uma coisa que é legal, Janaína. Às vezes o problema não é procrastinação para escrever, para gravar, para falar. Às vezes o problema é conteúdo. Às vezes o problema não é você. Às vezes você não é um procrastinador. Às vezes você não tem conteúdo, você não coloca para dentro o que a Viviane falou. Cara, você não tem que abrir mão de estudar. Você não tem que abrir mão de colocar conteúdo para dentro. Mas, ao mesmo tempo, coloca para fora. Entendeu? Porque às vezes não é a procrastinação. Às vezes você procrastina porque você não tem aquela competência. Eu falo isso porque isso aconteceu comigo. Às vezes eu não estava conseguindo gerar um artigo sobre determinado conteúdo. Por quê?
porque eu tinha pouco conteúdo para poder falar sobre ele. Porque quando você tem conteúdo, você vomita, cara. Não tem jeito, você vai falar, porque você domina aquilo dali. Então, isso é algo que eu venho fazendo, entendeu? Assim, uma coisa que eu adoto, que é muito legal, é o hábito de leitura. Meu hábito de leitura é de manhã. Então, durante a manhã, eu sempre leio livros de desenvolvimento pessoal. Eu estou lendo um agora do Prembaba, um novo, que ele lançou. E durante a tarde, eu leio algo mais estratégico. Então, de manhã, que a minha mente está bem fresca, eu leio sempre algo que mexe com o desenvolvimento pessoal. Para quem não tem hábito, para quem gosta de procrastinar a leitura e no conhecimento, tenta buscar qual é o teu melhor momento para a leitura, entendeu? Tem um negócio que é muito engraçado aqui, que eu morro de rir disso. Antigamente, eu não gostava de ir para casa da minha sogra, né? Antigamente, né? Não estava nem com a Cris ainda. E aí eu falei, putz, tem que ir para lá, meu Deus do céu, de novo para lá. Aí tá, eu falei, cara, ao invés de eu ficar reclamando, o que eu fazia? Eu levava os 2 livros, entendeu? Eu levava 2 livros, então eu usava aquele momento ali para desenvolver a leitura. Senão eu ia para lá para sofrer, entendeu? Mas não é porque eu não gostava dela, não. Eu gostava dela, mas é porque eu não tinha nada para fazer. Era muito tedioso para mim. Então, assim, eu comecei a juntar as coisas. Como eu poderia transformar um ambiente que não era positivo para mim, né, em algo positivo que eu pudesse agregar algum valor? Isso tudo você vai vencendo a procrastinação. Tem que evitar os ambientes que te ajudam a procrastinar. É isso que eu estou falando. Tenta evitar ambientes... E quando a gente gosta de um... É. Quando a gente gosta de um livro, é que nem uma série. Você vai e aí você quer ir, vai, até conseguir saber o final, o que vai acontecer naquele livro, né? A história vai te envolvendo. Enfim, não estou falando só de livro técnico, mas também, por exemplo, de uma literatura, ou de uma biografia, ou de livro que desenvolvimento pessoal, que você vai conseguir assim, entender, né, o que o escritor quer passar para você. Então, é esse hábito, assim, começa com 5 páginas, 10 páginas, da mesma forma para você poder escrever um artigo. Quantas vezes a gente acaba com medo, se achando incapaz, ou eu não sei escrever artigo, eu não sei como é que faz. Bom, mas você só vai saber se você partir para ação. Né? Porque a gente vai sempre deixando para depois, e a gente vai se achando incapaz, que a gente não tem tempo, que a gente não pode. Mas se você colocar para si que você realmente pode e que você deve fazer aquilo ali, você tem que partir para ação. A Tati está divorciando o Passo Fundo todo? Eu acho que a Tati não vai entrar. Eu acho que a Tati divorciou o resto. E aí, na verdade, ela devia ter dito assim, olha, coloca o André na live e eu entro se eu puder. Na verdade, tu viu? Ela procrastinou a gente. Olha que entrou. Ela tá dando um exemplo na prática. Exemplo na prática de como você procrastinar uma live. Pois tem então, negócio legal. Tem negócio legal, Jana. Deixa ela aí um pouquinho agora. Deixa ela de castigo. Só de castigo. Tem negócio legal que eu uso também. Evite ambientes de procrastinação. Ponto final. E pessoas que procrastinam. Evite pessoas que te procrastinam. Ou então já tenha qual medida você vai tomar quando você encontrar pessoas que te procrastinam e qual medida você vai tomar quando você estiver em ambientes que te procrastinam. O que é um ambiente que te procrastina? É você ir para casa de amigos, onde... Claro, não estou falando que você ir para casa com um propósito de desenvolver ou de trabalhar e você acaba procrastinando porque o papo vai fluindo de uma outra forma. É nesse ponto que eu quero falar. E eliminar interferências hoje no teu dia a dia. Eu tenho uma interferência muito grande. Meus filhos adoram jogar. Eu adoro jogar. Meus filhos adoram série. Cara, eu adoro série. Quem não gosta? Entendeu? É bom, né? Então eu preciso me regrar para que eu não vire um procrastinador. Imagina agora. As crianças vêm para cá e ficam as férias comigo. Manu já mandou uma série de episódios que quer assistir. Se adequa. Elabora regras para que você não fique procrastinando aquele período todo. Entendeu? Então, assim, isso é muito importante. Você identificar essas interferências e você começar a colocar regras, se antecipar.
não deixar Até acontecer, a Vivi entendeu? falou, sair da zona de conforto é o primeiro passo, e é verdade É, mesmo, né? Porque a gente acaba colocando desculpa para tudo e fica colocando, ah, não, mas amanhã eu faço, hoje eu tô é, cansada. Aí depois passa amanhã você não fez, daí passa a semana você não fez, passa o mês. Pensa bem, nós já estamos praticamente no final de junho, na metade do ano, e quanta coisa você deixou de realizar porque você procrastinou, olha não é só, mesmo? eu vou ter que sair, Eu vou mas a chamar a tática Tati aqui. é, Pera aí, deixa eu só chamar deixa ela, daí eu, você sabe. deixa eu responder uma coisa para a Eliane aqui. A Eliane Ah, perguntou o ele seguinte: perguntou, né? vocês, de alguma forma, eu vou sair e vou responder logo ela. De alguma forma, vocês já se sentiram incapazes? Oi, Tati, tudo bom? Deixa eu responder essa pergunta aqui da Eliane aqui. Eliane, várias vezes. Várias vezes. Não foi só uma, não, tá? E assim, eu dou exemplo para você. Eu passei um bom tempo sem ter resultados na minha advocacia, sem ter clientes, sem conseguir fechar contratos. E naquele momento ali, eu me senti incapaz. E me sentir incapaz me gerou para um ciclo vicioso negativo. Ou seja, eu fiquei muito tempo reclamando. Então, eu tive que dar essa virada de chave. Então, você vai precisar buscar esse teu equilíbrio. O que que você tem que fazer? Evite andar com pessoas que reclamam. Não ter resultado é normal. Se sentir incapaz é normal. Agora, decidir ficar lá nessa zona, aí é que é o problema. Entendeu? Decidir ficar lá, se lamentando, reclamando, esse é o grande problema. O ponto de virada é: ande com pessoas, acompanhe pessoas, leia, se desenvolva, porque isso vai te ajudar a te jogar para frente, entendeu? Várias vezes eu me senti incapaz. Quando eu comecei a escrever o meu livro, eu me senti incapaz. Eu achei que eu não fosse conseguir escrever. Eu fiquei com a página em branco durante 3 meses e aquilo me deu angústia. Eu senti vontade de vomitar por várias vezes. Por quê? Porque eu lutei por algo que eu queria fazer tanto e eu me senti incapaz, incompetente para produzir aquilo. Só que eu comecei a buscar forças. Lembra que eu falo com vocês qual é o teu botão emocional, qual é o teu botão motivacional? O que que te impulsiona? O que que te joga para frente quando você se sentir incapaz, incompetente e não conseguir fazer as coisas? Essa é a virada de chave. Você só precisa buscar qual é o teu botão motivacional, qual é o teu botão transpiracional, aquilo que vai te fazer sair da onde você está, entendeu? Isso fez uma diferença enorme para mim. Então, respondendo você aí, busca isso em você, em mais ninguém. Busca isso em você, porque você vai se sentir várias vezes assim. Só não pode ficar lá nesse momento, entendeu? Porque é isso que destrói a gente por dentro, tá É. bom? Oi, Tati. Oi, Tati! Cheguei, É cheguei. hoje. É hoje a live, Tati. Procrastinou nós! É. Não, eu estava uma reunião da comissão de família, estava numa reunião, olha só, não Ah, procrastinei, então tá não bom. procrastinei nada, mas Tá Ô, perdoado. André, eu me conheci muito, eu também sou uma procrastinadora, eu tenho que ter data, eu tenho que ter horário para fazer as coisas, porque senão eu procrastino, eu já sofri muito com a procrastinação, porque a gente acaba duvidando que a gente é capaz de fazer as coisas e É. se eu não coloco data, não coloco horário, e principalmente, Jana e André, às vezes que eu preciso, às vezes, ter um cúmplice, eu preciso de ter uma pessoa que vai me cobrar, e eu adoro isso, o André, Jana, adoro, porque Ele é meu eu botão digo para ele, motivacional. ele é o meu botão motivacional, porque eu É. digo assim, André, quando? Eu preciso que ele me diga amanhã às Botar um nove e prazo. dois. Advogado gosta de prazo. Advogado gosta de Eu prazo. preciso. Oi, Soninha, olha a Sônia ali. Oi, meus Quando, amores. Eu vi que as pessoas quando, colocaram aqui que convivem com pessoas, né? Que colocam elas para trás. Isso é muito importante também. É é, muito importante. Oi, Jamila. Oi, Jamila. A Jamila estava aqui na reunião comigo. A síndrome da impostora. Eu também, Vivi. Eu luto com a impostora que mora em mim. É muito difícil. E aí eu já vou pedir aqui, Jana, vou explorar o André. André, como lutar com a impostora que há em nós? Eu busco ferramentas, eu trabalho muito isso.
Mas eu acho que quando a gente sabe que a gente tem a síndrome da impostora, a gente precisa ter uma pessoa. Novamente, eu volto para o cúmplice, para ter uma pessoa aí porque a síndrome da impostora e tu estar rodeado de pessoas, às vezes, que não É, entendem o que tu faz, que pessoas que não é, entendem, que não compreendem, eu acho que isso fortalece mais a impostora ainda, né, André? eu acredito que todos devam ter um mentor, ô Tati. Todos Eu devem ter um também acho. mentor, porque assim, você não está sozinho e às vezes a Não. briga é interna. E pelo simples fato da briga ser interna, às vezes é muito difícil você lidar com você mesmo. Vocês sabem que eu sou muito da área comportamental, então a maior briga que nós temos é a briga interna. E às vezes você não consegue lidar com ela sozinho. E aí você precisa estar em grupo. Então, assim, esteja em uma tribo, esteja com um grupo, esteja com alguém que vai te colocar para frente, com alguém que você precisa falar, porque às vezes o ambiente que a gente está não é um ambiente que você vive interno, entendeu? E isso vai acontecer muitas vezes. Eu passei durante muito tempo vivendo o meu ambiente externo, mas que não era o meu interno. Não era o que eu estava vivendo na minha mente, o que eu queria buscar, com o que eu queria alcançar, com o que eu queria desenvolver. E você entra em conflito. Você entra em conflito, você acaba achando às vezes que você é um alienígena naquele ponto ali. E isso é muito ruim, porque se você vive diariamente isso, você acaba achando que você tem que viver ali. É a mesma história da águia e da galinha. Cara, eu brinco com isso, a gente sabe disso, mas se você continuar andando com pessoas, conversando com pessoas, você não tem nada contra. Às vezes você tem um casal onde o marido, ele não tem a mente empreendedora, ele não quer, ele é funcionário público, ele quer ali o feijão com arroz, ir para o trabalho, voltar em casa. Cara, é ele, a gente tem que respeitar isso. Mas você não. Você tem um outro mindset acelerado. Você dorme, a cabeça tá aqui, aquilo tá fervilhando. E você já acorda com os olhos arregalados. Vai dormir com os olhos arregalados, acorda com os olhos arregalados. Às vezes você acorda à noite, está olhando pro teto, assim, pensando nas coisas, mesmo já tendo feito o upload de tudo. Isso muda. Isso é muito preocupante se você não tiver um bando, se você não tiver uma tribo ali com você, para trocar ideia com você. Você precisa dessa válvula de escape, entendeu? Então eu busco, Tati, eu busco essa válvula dessa forma. Eu nunca estou sozinho e nunca vou estar sozinho. Um bando só precisa de uma pessoa mais. Você não precisa de 10, 20, 30, 40. Você precisa de uma pessoa. Então escolha uma pessoa, ande com ela, converse com ela, monte um grupo. Eu tenho grupo comigo mesmo, quem não tem, né? Eu também. Eu E também às vezes então Cara, até assim, minha cara, filha de 8 anos tem grupo com ela mesma. então assim, eu não sei se você já conversou com você mesmo. Eu não sei se você já conversou com manda você um mesmo. áudio. Manda o áudio para mim. Eu elaborei. Olha, isso é algo que é muito legal, cara. Isso é algo que é muito fantástico. Para vocês duas também, para quem está aqui. Elabore 10 perguntas. 10 perguntas que você faria para você. Elabore 10 perguntas. Eu estou fazendo um vídeo. Eu comigo mesmo. Eu me entrevistando, tá? Estou fazendo um vídeo em estúdio. Onde eu vou perguntar coisas para mim e eu vou mesmo responder. Então, faça essa simulação. Por quê? Porque às vezes você não responde as coisas que você... Como é que você quer viver uma vida extraordinária se você não responde as perguntas que você faria para você? E você quer que as outras pessoas respondam? Você força que as outras pessoas respondam o que você responderia? Então tem um problema aí, falta de coerência. E às vezes o que falta na gente é falta de coerência, falta de vergonha na cara para poder lidar com essas situações. Então, cara, antes de começar o sábado, faça 10 perguntas para você. Eu não sei quais perguntas eu faria, André. Se vira, vai ler, vai estudar, vai desenvolver. Porque se você não sabe, significa que tem alguma coisa de errado. E se você não sabe, significa que talvez o que você não saiba é o que não te levou a ter resultados que você deveria ter. Eu bato sempre nisso. Por quê? Se eu estou aqui hoje, significa que eu tive resultados. E os resultados que eu não tive? Cara, é porque eu não fiz alguma coisa. É porque eu deixei de fazer alguma coisa. Então são perguntas que eu me faço e façam vocês também. Faz quem está aqui. Vou fazer. Cara, vou fazer. É não. Eu fiz um vídeo sobre isso. Vou fazer é não. Depois é não. Amanhã é não. Daqui a pouco é não. Quantas vezes vai ser o não?
Quantas vezes não vai ser você? Então você só vai conseguir realmente quando você se der um tapa na cara, entendeu? Eu falo o que eu vivenciei, gente. Vocês sabem disso, a gente já passou por várias situações. Então eu falo o que eu vivencio, eu falo o que eu vivenciei. Eu tenho os meus filhos, eu tenho um aprendizado muito grande com os meus filhos. Então, assim, quais perguntas você faria para você? Se eu te desse 100 alunos agora, advogados, mentorandos, o que você faria com eles? Será que você consegue aplicar tudo com eles? Ou será que você não tem a capacidade porque você não vivenciou ainda e tem só a teoria? É isso que eu quero falar. Entendeu? Cara, dói. Tem coisas que eu não sei fazer, eu vou terceirizar, porque, cara, eu não vivenciei aquilo. Eu consigo dar uma aula de como não falhar uma empresa. Por quê? Não é teoria, eu já falei uma empresa. Então eu consigo dar aula de como não falir. Como não falhar uma advocacia? Eu consigo falar? Sim, porque eu já não tive contrato nenhum. Eu já perdi os meus contratos. Eu fiz um vídeo essa semana sobre isso. 3 contratos, que eu falei, 3 contratos de 10 mil reais ou 10 contratos de 1.000. Ou 10 contratos de 3 mil. Por quê? Porque eu já fiquei sem cliente, porque eu só tinha contrato grande. Para mim, aquilo foi ter falido a minha advocacia. Então, só quem pode falir a sua empresa é você. Não é a crise. É você. Sim. Se você não tem cliente, é porque a culpa é tua. Então, assim, é pancada. É chinelada, como o Joel J fala, é chinelada. Então, cara, a gente precisa despertar, porque às vezes acordar não está dando mais, não dá mais certo. Acordar já não basta, tem que despertar. E a gente só vai ter resultado quando a gente despertar. Essa é a palavra, despertar. Quando você sentir frio, entendeu? Tá incomodado? Acorda todo dia de manhã, toma banho gelado. Vai ver o que é ruim. Adoro. Toma banho quentinho. Adoro. Cara, você Isso é muito tá bom? legal. Tá bom pra você, cara? Acorda todo dia às 6 horas da manhã. Eu quero ver você acordar 30 dias e tomar banho gelado. 30 dias. Mas não é aquele banho que você entra e sai correndo, não. É você entrar. Tá incomodado? Acorda todo dia às 6 horas da manhã e toma um banho gelado. Você vai ver o que é ruim. Né, André? Então, assim, eu falo isso pra vocês, eu falo isso pra mim, porque às vezes quando eu vou tomar banho quente, eu lembro do que eu tô falando. Eu falo, cara, porra, o que você tá fazendo não tem congruência, meu. Como é que você manda a pessoa fazer isso se você não faz? Entendeu? Como é que você tudo manda culpa nossa, né, André? É. É tudo culpa nossa Então, que nos assim, acontece. é mais interno do que mais externo. É. Então, procrastinar, cara, não é só porque sua mãe repete que você vai repetir, não é porque seu pai repete que você vai repetir. Não é porque o ambiente, desculpa, eu tô num ambiente que todo mundo procrastina. Cara, é você. Ninguém tá te pegando e falar, vai lá, procrastina. Eu adoro videogame. E tem um jogo que eu jogo, chamado Coin Master. E aí, cara, muito louco. Porque eu recebi um convite no WhatsApp de um cara assim, André, nós fazemos parte de um grupo de estratégia de Coin Master. Eu falei, gente, que doido isso. É muito louco, é. Do nada chegou no WhatsApp, o cara me achou. E aí, você quer participar? Eu falei, quero. Aí entrei no grupo e o cara falou assim, olha, nós jogamos com estratégia. Nós não compramos, nós não gastamos dinheiro. É tudo estratégia. Você aceita ter uma aula de estratégia para jogar um joguinho que meu filho jogava e me adicionou? Eu falei, aceito, cara, porque assim, olha que louco. É aprendizado. É aprendizado. Os caras são estrategistas. E aí você fala assim, quem tá lá? Esse cara que tava lá comigo, ele é produtor musical. E faz live com diversos artistas. Olha que louco. O outro é um engenheiro, mas os caras usam aquilo para uma válvula de scalping. Como eu faço. Só que se eu não tomar conta, eu vou procrastinar com o jogo. Então eu tenho hora para jogar. Eu hora para brincar. Eu tenho uma hora para falar com eles durante a semana, porque a gente está num grupo. Então, assim, é interno. Se eu deixar, eu vou procrastinar. Eu estou escrevendo o 2º livro, que é o Advogado Palestrante. Se deixar, eu não vou escrever, porque eu vou colocar outras coisas na frente, porque é muito difícil escrever livro para mim. Eu não gosto de ler. Eu tenho que me educar a ler. Como é que você escreve livro e não gosta de ler? Cara, eu não fui criado com hábito de leitura. Eu tive que desenvolver. Hoje, eu leio, mas não reclamo. Porque eu desenvolvi o hábito de leitura. Entendeu? E isso funciona para tudo. Então a gente precisa
despertar, assim, para compartilhar, Jana, isso tudo para te responder o que você me perguntou com relação ao nosso impostor, né? Então, assim, eu vejo muito dessa forma, né? Eu trabalho o impostor dessa forma. A gente não pode andar sozinho, a gente não deve andar sozinho, porque é o que muitas pessoas falam: você quer ir longe, vai acompanhado, vai em grupo. Você consegue chegar sozinho em um lugar? Sim, consigo. Já cheguei sozinho em muitos lugares, mas eu precisei chamar pessoas para irem comigo para poder chegar um pouco mais longe, entendeu? É isso. É verdade. Acho que tu falou basicamente assim, tudo um checklist, né, de como você deve agir para não ocorrer a procrastinação. Eu só vou tocar um pouquinho aqui num assunto que a Eliane trouxe, que pode ser também uma situação que outras pessoas estão vivendo. Ela disse que o marido dela é muito acomodado, né, por conta do comportamento dele. Ela diz que se sente amarrada, não consegue voar, não consegue, né, alcançar voos maiores. E isso acontece com muitas mulheres em relacionamentos, né? A Tati, inclusive, provavelmente tem depoimento de outras mulheres que passam por isso. E, enfim, né? Eu acho que o que acontece nesse caso propriamente dito? Eu acho que a gente tem que manter a nossa individualidade, nós temos que manter a nossa personalidade. Se você tem uma personalidade de correr atrás daquilo que você quer, e se você convive com alguém que não pensa da mesma forma, você tem que mostrar para essa pessoa que aquilo que é importante para você pode não ser importante para ela, mas que você não vai deixar de realizar. Porque por mais que você esteja do lado de alguém que não te incentiva a ser aquilo que você é, aquilo que você quer ser, você tem que manter o seu foco para conseguir realizar. Nós somos pessoas diferentes, nós convivemos com pessoas diferentes. Não tem nem como você manter, por exemplo, no caso da Eliane, um relacionamento que você convive com alguém que é exatamente igual a você. As diferenças fazem parte dos nossos relacionamentos amorosos, sim, dos nossos relacionamentos pessoais, da nossa profissão, dos colegas de trabalho. Nós somos indivíduos únicos e nós pensamos de formas diferentes. Mas o que acontece? Nós nascemos sozinhos e nós morremos sozinhos. No meio do caminho, a gente vai agregando pessoas, conhecendo pessoas. Mas o que acontece? Você não pode se deixar contaminar pela energia negativa dos outros. Você tem que saber bloquear essa energia. A Eliane perguntou, vocês já passaram, como é que vocês fazem para não procrastinar? Né? A gente já passou por fase ruim, o André aqui mencionou, eu já passei, a Tati já passou, todos nós passamos por fases ruins. Só que o que acontece? A gente tem que saber identificar quais são esses fantasmas que estão à nossa volta e bloquear eles. Porque eles não podem fazer parte do nosso dia a dia. Se aquela pessoa que está convivendo contigo te faz mal, se a forma como ela se comporta te faz mal, você tem que chegar para ela e dizer, olha, a forma como você está se comportando não tá legal. Eu preciso que você mude a sua atitude. Aí vai ter que existir esse diálogo. Agora, se é uma pessoa que você não é obrigada a conviver, por exemplo, alguém da sua família, que você tem esse contato, o que acontece? Você vai pegar e você elimina aquela pessoa da sua vida. Você não precisa conviver com aquela pessoa que é um fantasma dentro da sua vida, que aquela pessoa tem uma energia negativa, te traz para baixo, faz com que não te incentive. Ao contrário, você tem que trazer pessoas que estejam com a mesma energia que você, para você conseguir concluir aquilo que você quer. Então, basicamente é isso, Eliane. Se o teu marido é um procrastinador, não te incentiva, não te bota para cima do jeito que você gostaria, não pensa nessa situação. Você simplesmente conversa com ele, diz para ele, a sua atitude tem que mudar em relação a isso. Mas não ouça esse fantasma dele, porque esse fantasma é dele, não é seu. O seu fantasma tem que ser outro, não pode ser de outras pessoas. Você não pode ir pegando tudo aquilo que as outras pessoas forem dizendo para você e trazendo para você, porque senão a carga vai ficar muito grande e daqui um pouco mais você fica paralisado e não consegue executar mais nada. E tem por exemplo, que partir para ação. Eliane, outro detalhe importante aí também, Jana, falando com a Eliane.
Eu tive relacionamentos que tentaram me impedir de gravar conteúdo, de escrever, de lançar a plataforma Advogado de Sucesso, de lançar o próprio livro. Eu tive relacionamentos lá atrás que não eram produtivos para mim, que não me jogavam para frente. Então, assim, não há nada que possam fazer para impedir quando você está determinado. E se você começar a mostrar resultado, as pessoas mudam. As pessoas mudam. Eles vão olhar para si e falar, putz, cara, tá funcionando com ele esse negócio, né? Putz, eu também quero. Né? Eu vou dar um exemplo prático aqui. A Cris, Jana, chegou para mim umas 2 semanas e falou assim, me treina. Exatamente assim, me treina. Aí eu falei assim, para quê? Ela, você não tem aluna de mentoria? Eu falei, tem. Ela, me treina. Eu quero ser uma corretora de sucesso. Ela é corretora de imóveis. E aí veio um insight. Eu falei, putz, corretora de sucesso. Corretora de sucesso. Tem advogado de sucesso, corretora de sucesso. E se eu pegar ela como modelo, transformar ela numa potência e vender treinamentos para outros corretores, né? Aí veio um insight, minha cabeça começou a fervilhar, né? Eu falei, é muito louco isso. Eu falei, quem que você traria junto? Mais 2 pessoas, um homem e outra mulher. Ou só mais alguém? Mais alguém. Pode ser mais uma mulher ou pode ser um homem. Preferência um homem, se forem só 2, porque eu pego os 2 públicos, eu identifico os 2 públicos da comunicação. Ela, fulano e ciclano. Eu falei, fechado. Eu vou treinar vocês 3, não vou treinar só um. Ou seja, as pessoas veem resultado, as pessoas veem que está mudando. Só que para isso, Eliane, vai ter uma coisa que você vai precisar passar. Nada resiste a uma pessoa persistente, a uma pessoa que tenha consistência, uma pessoa que não desiste. Eu lembro disso sempre quando eu vejo aquele filme do McDonald's. Eu adoro aquilo. Que o cara fala que não há nada, ninguém consegue vencer uma pessoa persistente, focada naquilo que ela faz. Não tem como. Então, assim, se você está passando por algo que está te incomodando, pode ser que seja só o seu eu interno, entendeu? Pode ser que você não tenha resultado também, porque eu já não tive resultado e comecei a me questionar em várias coisas. Mas esse é um momento crucial para você não desistir. Porque se você desistir, você vai fazer parte dos 90% das pessoas, não estou falando de advogados, das pessoas que desistem. Você tem que decidir fazer parte dos 10% ou dos 90%. Porque 10% é o que consegue. Realmente, muita gente desiste quando fica ruim. Desiste quando, putz, não está dando, vou desistir. E aí você vai ter que conviver com essa desistência para o resto da tua vida, entendeu? Então, é isso que eu queria compartilhar para vocês. Nossa. Ele fala as coisas e vai embora, depois a gente fica sem dormir. Agora eu vou embora, vou fazer o melhor. Mas olha só, eu queria compartilhar com a Eliane que isso já aconteceu comigo, Eliane. Isso já aconteceu comigo. E nós temos que fazer escolhas. Eu já estive num relacionamento que queria que eu fizesse o que ele fazia, e por eu viver com a síndrome da impostora, eu fiquei ali acreditando que não dava, que eu não podia, que ele era a pessoa mais inteligente, e quando eu me dei conta, eu tive que dar conta de mim, sem a presença da pessoa. Aí eu tive que acreditar em mim rapidamente, eu tive que buscar em mim aquilo que eu acreditava que era só dele. E aí, num outro momento, eu estava em busca de tudo isso, muito persistente, acreditando em mim, e a pessoa diz, para aí, você não precisa de tudo isso. Eu quero que você fique que nem eu. Eu quero que você fique aqui onde eu estou. Ele já tinha a profissão dele, já tinha o momento dele. Você não precisa ler tanto, você não precisa estudar, você não precisa fazer tudo isso. Aliás, você chegou muito tarde ontem à noite. Você estava dando uma palestra e você não precisava estar dando aquela palestra. Ou seja, neguinho cantou para subir. E por quê? Porque eu descobri, Eliane, que tem 3 tipos de assunto no universo. 3 tipos de assunto. Os meus, os dos outros e os de Deus. Então, quando eu estou cuidando do meu desenvolvimento, do meu crescimento profissional, daquilo que eu acredito, quando eu estou focada, estou determinada a ter mais resultados, estou determinada a fazer, a produzir aqueles resultados. E que quem depende de quem construir isso?
Depende da outra pessoa? Não. Não quer me apoiar, não quer participar nem um pouquinho de tudo isso? Então, esse assunto é meu, cuido eu. Vai cuidar dos assuntos que são teus. Vai cuidar daquilo que é importante para você, porque eu não vou ficar esperando Deus olhar para os meus assuntos. Eu não vou esperar. Bem, isso não quero que o teu termine como terminou o meu, Eliane. Eu espero que o teu resultado seja diferente e que o teu não esteja no mesmo meu. Mas eu concordo com isso, tudo que tu falou, André. E realmente é quando a gente determina, quando a gente. E até um dia eu perguntei numa mentoria com o André, qual é a palavra, André, que você determina, assim, que a gente tem que colocar na nossa frente, tem que colocar e que tem que ser o nosso verbo, tem que ser o meu sobrenome. E além de eu ter Tatiana Fortes, eu coloquei Tatiana Persistência Fortes. Porque a persistência é você acreditar que hoje não deu, olhar para aquele assunto teu ali, por que que não deu? Por que que não deu? Por que que não entendeu? Por que que hoje não deu? Porque tem algo que eu preciso aprender, tem alguma habilidade. E eu só acreditava nele porque eu estava com preguiça de desenvolver minhas habilidades, de procurar fazer aquilo que eu via nele como sucesso. Eu precisava ver em mim, eu precisava da responsabilidade minha tomar para mim, assumir para mim aquelas falhas que eu estava tendo. E isso é muito importante quando a gente fala em procrastinação, a gente assumir que somos procrastinadores, que precisamos melhorar aquilo que a gente precisa fazer, descobrir como nós funcionamos, porque quando a gente fala aqui, né, André e Jana, quando a gente traz esses exemplos da nossa vida, cada um de nós resolve a mesma coisa de uma forma diferente. E eu sempre digo para minhas mentoradas, e hoje foi um dia de falar muito sobre isso, esse tema aqui hoje foi muito falado nas minhas mentorias, e eu digo assim, cada um de nós vai encontrar a sua própria receita, mas enquanto você não tem nenhuma receita, pega a receita de alguém e vai adaptando, vai descobrindo o que funciona para você. E aí o mentor, né, André? A importância de ter uma pessoa do teu lado te dizendo. Deixa eu dar um oi aqui para o pessoal que está chegando aqui. A Valdirene, uma querida, está sempre nos prestigiando na live. A professora Juliana Ribeiro, uma previdenciarista querida também. A doutora Karen Pereira, também previdenciarista. Eu vi outros colegas aqui entrando, a Flávia, o Saboia, que é dentista, meu querido, também daqui. A doutora Isadora. Tô saindo. O meu marido, deixa eu registrar meu marido, porque eu já tô com a mãe e o marido na live. Eu tô podendo, entendeu? Eu tô prestigiada pela família. Tá vendo? Você tá falando uma besteira, isso sim, tá tomando conta. Ó, eu quero que a minha palavra, o meu sobrenome é Janaína Policarpo de Campos, ação. Eu botei isso, ação. Porque eu dizia, amanhã eu gravo o vídeo, amanhã eu escrevo isso aqui, amanhã... Não. Esse ano de 2021 eu me propus ação. Nada de ficar esperando para depois. Eu sei que eu sou capaz, eu vou fazer. E eu vou fazer agora. Eu não vou esperar para amanhã. Não importa. E outra coisa, todas as coisas que acontecem ao seu redor para te impedir você fazer ação, não tema. Não tema. Acontece, fura o pneu do carro, que nem aconteceu com a Tati essa semana. Fulano lá ficou doente. Porque não sei quem, porque não sei quem desistiu, porque alguém lá está tentando te sabotar. Não importa. Vá para a ação. Você é capaz de fazer, mas você tem que sair da zona de conforto e dizer, eu sou capaz e eu vou fazer. E como é bom quando a gente realiza aquilo que a gente se propõe no nosso dia. A sensação que você tem é impagável. Com certeza você vai se sentir muito melhor. Eu tô indo porque eu tenho aula às 6h30 agora, da mentoria. Beijo, gratidão. Beijo. Beijo. Bom fim de sextou. Tati, agora me diz uma coisa assim, a questão de procrastinação na advocacia. O que tu mais procrastina hoje na tua advocacia? Olha, com certeza gravar vídeos é uma coisa que me faz assim, ó. Com certeza é isso que me faz procrastinar. Mas eu entendo que eu já fui muito mais procrastinadora na advocacia, sabe, Jana?
Hoje, o que eu estou procrastinando, que está ali na minha listinha ali, que está gritando, é gravar vídeos e escrever artigos. Realmente isso é algo muito difícil para mim, sabe? É algo que me faz. Por quê? Porque me tira da zona de conforto, em que pese vídeo ser uma coisa fácil para mim, eu sentar aqui e começar a gravar, tá agendado para amanhã de manhã. Eu estou aí com um projeto novo aí que eu comecei agora, que a semana que vem eu começo, 7 passos para um relacionamento de sucesso. Era algo que eu estava aí há bastante tempo procrastinando de começar a fazer, de começar a falar. E essa semana eu tirei ele do papel, estava guardadinho ali entre vários cadernos ali, e eu tirei ele porque eu sei que é uma coisa que o universo se encarrega. Ele me trouxe clientes que estão buscando isso, então eu comecei a funcionar com ele. E como que eu faço, Jana, para lutar contra isso? Eu quero gravar aulas para os alunos que vão participar. Olha só, um vídeo a cada 10 minutos, a Eliane. Mas não é, a gente procrastina, a gente acaba procrastinando. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer buscar excelência. A gente fica buscando coisas que às vezes são impossíveis para nós, né, Jana? Cada um Não, de e nós às tem vezes um sabe qual é o jeito, problema, assim, ó. Primeira coisa que eu vejo, principalmente com a questão da pandemia, tem muito advogado que tem vergonha de aparecer, tem vergonha de fazer uma live, tem vergonha de gravar um vídeo, não sabe como que vai fazer na frente da câmera, fica atrapalhado, e aí vai dar tanto trabalho que eu não vou fazer. Aí acaba deixando para depois e acaba deixando e acaba... não, isso aí não é tão importante assim. Só que, o que acontece? Na advocacia, a gente precisa estar em evidência, as pessoas precisam conhecer do nosso trabalho, precisam saber aquilo que eu falo. Imagina se eu não venho aqui falar sobre o BPC, sobre o auxílio inclusão, que agora, essa semana, entrou possibilitando os deficientes físicos, deficientes visuais, enfim, que inclusive a própria Valdirene, essa semana, entrou em contato comigo para saber mais sobre o auxílio inclusão e o BPC. Então, se eu não falo nada sobre isso, se eu não trago o meu conhecimento para as pessoas que estão aqui me ouvindo, para a minha audiência, essas pessoas não vão saber que a Janaína faz esse tipo de ação, que a Janaína faz esse tipo de encaminhamento de benefício. E da mesma forma, se você chega e diz assim, eu tenho uma fórmula de conseguir realizar um divórcio com menos dor, com mais rapidez, possibilitando as partes sentarem, conversarem, resolver o conflito. Se você não chega e não fala isso para sua audiência, as pessoas não vão saber. Então, na realidade, essa parte de ação que eu falo, é de você resolver isso, é uma forma de você não procrastinar aquilo que há muito tempo você vem fazendo. Então, se caso você não consegue fazer um vídeo, vai lá, faz um post, faz um card, escreve, né? Faça alguma coisa, saia da sua zona de conforto. Todos nós somos capazes, né, Tati? Todos nós temos a mesma capacidade, todos nós. O que nos diferencia, e aí entramos de novo no título da live, eu gosto muito de trabalhar com os sabotadores, Jana, com a psicologia positiva, porque justamente a psicologia positiva fala isso, o Shirzad Chamine, que é quem eu trabalho nos meus processos com a procrastinação, ele fala que ele estudou porque ele buscou entender por que somente 20% das pessoas dentro de uma empresa lá que ele trabalhava tinham resultados e 80% não, sendo que todos nós temos a mesma capacidade. E a resposta dele é a procrastinação, que muitos de nós nos sabotamos, e aí entram os sabotadores, que aí dava assim, 4 lives para nós falar sobre esse próxima, tema. Né? E aí teria que ser versão 2. Teria que ser de uma forma muito individual, mas todos nós nos sabotamos. E como que uns de nós conseguem se sabotar menos e outros mais? Por quê? Porque aí nós usamos o nosso sábio, que é a inteligência, nós usamos aquela forma assim, eu sei que eu estou me sabotando, então eu vou precisar trabalhar esses sabotadores, vou mandar essa voz embora e vou fazer o que precisa ser feito. E é isso que a gente está falando aqui, é muito importante, porque todas as pessoas que estão aqui, o que faz eu procrastinar vídeos? O que faz?
Não sei, a minha facilidade de escrever é muito melhor. Eu tenho mais facilidade em escrever um post, eu posso fazer e vídeos para mim. Eu tenho que fazer vídeos, mas vídeos que me deixem bem à vontade. Eu não posso me prender muito a uma forma. Eu não posso me prender muito assim. É Eu um tenho que roteiro. ter um roteiro, eu preciso de um roteiro, mas eu tenho que saber que eu vou fugir do roteiro, porque eu sou uma multipotencial, isso é meu, isso é uma coisa minha. Eu sei que eu sou assim, mas talvez algumas pessoas, eu já recebi convidados em lives, que eles precisam daquele roteiro e a gente não pode fugir, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, nós temos que descobrir como que nós funcionamos. E aí o autoconhecimento é muito importante. Como nós funcionamos? Por que que para mim eu não consigo muito fazer artigos? Por quê? Porque eu tenho essa dificuldade de parar e fazer, daí tu tem que pesquisar, tu tem que sair da tua zona de conforto, né, Jana? Tu tem que sair. É, Por quê? E qual é a dificuldade? Começar. Começar. é partir Tudo para que você ação. partir para ação. E é isso que eu fiz. Amanhã, 6 horas da manhã, eu vou me acordar. E aí eu digo para vocês, ó, Valdirene, Eliane e o pessoal que está aqui. Eu vou dar uma dica para vocês aqui, o que funciona para mim. Eu preciso dizer que amanhã eu vou fazer. Eu preciso contar para alguém que amanhã eu vou fazer dessa forma. E eu tenho que dizer, ó, tal resultado vai aparecer em horário X. Pronto, me comprometi. Me comprometi não só comigo, mas me comprometi com alguém que eu vou fazer aquilo e que aquilo tem que estar naquele momento que eu vou prestar conta para essa pessoa. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque aí, Jana, eu quero fazer nessas. Né, me sigam lá, @Tatiana Fortes Coach, porque vai ter uma semana incrível a semana que vem para vocês construírem relacionamentos de sucesso na vida de vocês. E aí, nessa mentoria que eu vou vender, porque tudo é para venda, gente. Já vou contar para vocês que no final da semana realmente é para oferecer consultoria, é para oferecer. Já vou contar, não é tudo gratuito, não. Não A é semana inteira enganação. Não é não é enganação. enganação. Vou contar para vocês. Eu vou dar 7 lives e ao longo dessas lives eu vou estar oferecendo consultoria, vou estar oferecendo tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, mentorias. Todo o objetivo é esse, é mostrar, é ajudar vocês e ajudar a pagar os boletos aqui de casa. Então, assim, ó, ajudar a pagar a conta da internet. Então, assim, Jana, nessas mentorias eu quero oferecer, então, eu quero que as pessoas tenham relacionamentos incríveis com elas mesmas e relacionamentos incríveis com o outro. Como a Eliane, como que eu posso conversar com o meu marido para não acontecer que nem aquela advogada que acabou lá, deu um quase casamento justamente por causa disso? Como que eu posso fazer com esse meu relacionamento para ele entender o meu sucesso, a minha busca? Eu quero ajudar as pessoas a serem mais felizes. Se elas querem estar ruim no relacionamento. E é assim, Jana. É do primeiro beijo ao vamos morar juntos. Olha a ideia, olha que legal. Do primeiro beijo ao vamos morar juntos. E aí, no meio de tudo isso, eu vou dar aí, vou passar vídeos para eles aí É sobre legal divórcio, porque as sobre pessoas vão pensão poder ter alimentícia. dicas que essa tua série de live vai ser incrível, porque hoje em dia as pessoas às vezes nem conhecem quem estão se relacionando e já estão morando junto. E já estão Mal morando junto. sabe quem é a pessoa e já tá morando Aí junto. o que que acontece? Aí tá morando junto, daí vai lá e diz assim: Ô Tati, mas eu não consigo falar para ele, eu não consigo falar para ela que eu quero fazer um contrato de união estável e que eu quero com separação total de bens. Tati, eu não consigo dizer para ele que eu sei que aquele carro é só meu e que eu não vou vender para comprar um com ele, porque senão eu tenho, como é que eu vou contar isso para ele? Não vai dar. E daí o que que acontece? Outro dia, não quero que vocês façam que nem uma cliente minha que perdeu, ela entregou 80 mil reais porque ela não teve coragem de quê? De dizer para o sogro que ela não queria aquele regime de bens para o sogro, que ela não queria aquele regime de bens. E aí agora ela perdeu metade de um terreno que ela ganhou do pai quando ela tinha 18 anos. Então, assim, nós temos que pensar assim, eu quero ajudar a você ficar mais forte, eu quero ajudar você a ficar mais fortalecida. E se você não quer sair da relação, como que eu posso conversar com ele? Como que eu posso parar de procrastinar, de dizer para ele assim, amanhã eu falo, amanhã eu falo. Ah, mas e se ele ficar bravo comigo, se Tati, ele uma ficar das coisas chateado também comigo? que eu queria até mencionar aqui, não te cortando, mas falando um pouquinho também da questão da procrastinação, que a gente acaba, às vezes, o que que acontece?
A maioria das pessoas, elas vão, assim, elas vão deixando a vida me levar. Elas não organizam o dia. Isso aí é um grande problema. Você não organizar o que vai acontecer no seu dia, você não organizar o que você vai fazer durante aquele mês, durante aquele ano, né? Então, o que que acontece? O que que é um dos conselhos que eu dou hoje para você ser menos procrastinador? Você, então, organiza o seu dia, coloca lá o que que você vai realizar numa agendinha, tá? Aquilo que for prioridade, mais importante, você vai lá, coloca uma canetinha colorida, ou você vai lá e cria um alarme dentro do seu celular. Ah, eu tenho que fazer tal coisa. Pá, colocou lá. E isso é realmente, assim, muito bom. Vale a pena fazer, porque além dessa questão de você compartilhar aquilo que você precisa fazer com uma outra pessoa, por quê? Porque você vai estar se comprometendo. Ah, acordei, falei pro meu marido, pá, hoje eu tenho que fazer isso, 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 isso. Vai chegar no final do dia, ele vai me perguntar, e daí, você fez? Você conseguiu organizar? Porque tem uma outra pessoa dizendo, tá, mas por que você não fez? Né? Porque além de você se autocobrar, às vezes a sua autocobrança não é tão grande quanto aquela de um terceiro que vem e te cobra. Né? Então, essa procrastinação, a gente tem que aprender a lidar com ela. Todos nós somos procrastinadores, todos nós fazemos isso na nossa vida pessoal, na nossa profissão. E na nossa profissão, na advocacia, acontece a improdutividade em decorrência da procrastinação. Por quê? Porque a gente não consegue ser 100% do dia produtivo. Às vezes a gente fica 10, 15 minutos olhando uma rede social e você está deixando de fazer alguma coisa que você tinha colocado como meta e acabou deixando de realizar porque você está lá no Facebook olhando os posts, os cards, as coisas que aconteceram na vida das outras pessoas, não é mesmo? Isso é muito comum. As pessoas estão perdendo de viver, perdendo de realizar coisas que querem, porque estão cuidando da vida das outras pessoas. Isso é muito comum. Às vezes a gente deixa de ler um livro para ficar no celular, mexendo no celular. Quer que uma hora passe rápido, é só tu entrar numa rede social, que a hora vai assim, ó, 10 minutos. Exatamente. Então, assim, ó, vamos viver mais, vamos executar mais e vamos partir para a ação. Assim como na vida, a advocacia tem que ter ação. Se nós ficarmos sentados esperando a coisa acontecer, o cliente bater na porta, o colega fazer um negócio para você, você correr atrás do cliente, não vai dar certo. Você tem que partir para a ação. Então, basicamente, a procrastinação está ligada na sua improdutividade e porque você deixa que esses fantasmas que a Tati mencionou aqui, que o André também deixou, essas pessoas que a gente acaba convivendo, faz com que a gente procrastine. Então, liberte-se desse mal, liberte-se dessas pessoas que te botam para baixo, essa energia negativa, e partam para a ação. Isso é que a gente... Exatamente, Valdirene, a vida é muito curta e a gente precisa viver bem, aproveitar, a gente precisa curtir, a gente precisa fazer aquilo que a gente gosta. Imagina a gente estar todo dia trabalhando numa área que a gente detesta, que a gente não curte, que a gente não tem prazer. Não, a advocacia tem que ser como qualquer outra profissão, tem que ser por prazer, você tem que gostar, tem que ser com amor, você tem que sentir vontade de estar aqui trabalhando, vontade de estar aqui atendendo um cliente, você tem que gostar daquilo que você faz. Isso é fundamental. Agora, se você não gosta daquilo que você faz, você com certeza vai ser um eterno procrastinador e você vai procrastinar muito dentro da profissão. Então, pense, faça aquilo que você gosta, liberte-se das pessoas negativas e corra atrás dos seus objetivos. Isso aí eu acho que é o principal. Falou tudo mesmo, Jana, falou tudo. Eu acho que isso é o principal. A gente tem que, às vezes, a gente vai ter perdas, mas para a gente seguir em frente, a gente tem que deixar. E hoje eu falei ainda para uma mentorada, quando tem uma pé, como é que funciona a coisa de você andar, você ter resultados? Como que se você entra numa mata, o que você tem que fazer para entrar nessa mata fechada? Você tem que abrir o
Você tem que abrir espaço, você tem que pegar um facão lá e ir abrindo, né? É a mesma coisa a vida. Abrindo o caminho. Então, mesma coisa a vida. Tem que ir lá, tirar as pedras da frente, abrir o caminho. E então, vai ter que eliminar, vai ter perdas, vai deixar coisas para trás, vai encontrar coisas novas na tua frente, mas resultado só vem mesmo. O sucesso dói, o sucesso não é nada fácil, mas é a partir dele. E eu quero deixar essa mensagem aí, façam, entrem em ação, sejam persistentes e usem aquilo que vocês já sabem para começar a fazer mais. Porque se você partir, você não precisa buscar mais, você só precisa fazer o que você já sabe. Você já sabe o que fazer. E o que você faz com aquilo que você sabe o que fazer? O que você faz? Ah, mas amanhã, se eu não começar correndo, não vai dar jeito. Para, respira e começa caminhando. Começa a dar pequenos passos. Começa a mudança devagarinho. Não queira começar já correndo. Começa Coloque devagarinho. metas alcançáveis, né, Tati? Alcançáveis. Eu acho que Para as de metas querer. alcançáveis, não adianta a gente querer, não, porque eu quero uma coisa que é, assim, impossível de conseguir nesse momento. Aí você vai, e você não consegue, daí você se frustra. Daí você acha que você é incapaz. Aí você, não, vou colocar uma outra meta. Sempre coloque metas, primeiro pequenas, depois médias e depois grandes. Não tente pular degraus, porque se você pular degraus, você não vai conseguir chegar lá e vai se frustrar e não vai tentar de novo, porque você vai se sentir incapaz. Então, a procrastinação é exatamente isso. A gente acaba deixando para depois, com medo, com os nossos fantasmas, mas você também tem que se dar conta que você tem que dar metas e realizá-las da forma como você... Eu sempre falo para os meus clientes e para as minhas amigas, para minhas colegas de trabalho que eu tenho aqui no escritório, a gente tem que se espichar conforme as cobertas. Nós não podemos fazer com que a gente queira deitar num cobertor king size se você tem uma cama de solteiro. Você tem que se espichar conforme aquilo que você tem. Você não pode dar o passo maior do que a perna. Pense antes de agir. Pense que você, eu quero alcançar aquele objetivo. Pois então, organize toda a sua estrutura para você conseguir alcançar aquele objetivo. Tati, eu queria que você desse as suas considerações finais, porque nós já estamos aqui há 1h30, eu acho, ou mais até conversando, né? Conversei primeiro com o doutor André. Então, vou passar a palavra para ti, tu convida todo mundo aí para o teu curso e queria já de antemão te agradecer por ter aceitado o convite de participar dessa live incrível e nós vamos ter que fazer a parte 2. Eu quero dizer para vocês, criem movimentos e façam aquilo. E outra coisa, disciplina é fazer o que precisa ser feito mesmo quando você está sem vontade. Então, aquilo que está te incomodando, aquilo que é prioridade hoje na tua vida, não é o marido, não é os filhos, não é o tempo, não é a chuva, não é a pandemia. Se é prioridade, você vai fazer mesmo que tudo conspire para você não fazer, mesmo que tudo conspire. Então, por que a gente faz? Como que a gente faz mesmo que nada conspire a nosso favor? Plano. Você tem que ter escrito aquilo que é prioridade, você tem que ter determinado. Aquilo que fica só aqui, Jana, eu percebo por tudo que eu faço, pelas minhas experiências mesmo, eu percebo que tudo que fica só aqui na cabeça, só na cachola, não gera resultado. Você tem que ter escrito, você tem que determinar. Então, assim, principalmente crie ação a partir daquilo que você já sabe. Busque pessoas que te inspiram, que te motivam. E não queira o resultado das outras pessoas. Adapte a tua realidade de vida àquilo que faz sentido para você, aquilo que você consegue fazer. Então, isso que é fantástico. Me siga lá, Tati, aqui no Tati Fortes Advogada e Tatiana Fortes Coach, que eu vou ensinar você 7 passos para você construir aí um relacionamento de sucesso. Do primeiro beijo a vamos morar junto, no meio de tudo isso, é para quem está no relacionamento, para quem quer começar um relacionamento ou para quem está começando um relacionamento e quer fazer tudo diferente. Vamos parar de errar, vamos parar com essa crença de que
aumenta o número de divórcios, os relacionamentos estão cada vez mais curtinhos e relacionamentos nunca não deu certo. Dão certo sim. É possível fazer um relacionamento dar certo, mas você precisa saber como você pode fazer isso dar certo. E é isso que eu vou falar semana que vem. 7 lives, 7 dias, porque eu quero te vender consultoria, quero te vender mentorias e quero que você seja muito mais feliz. Então, Arrasou, vai gratidão, ser Jana, ótimo, gratidão. maravilhoso. Deixa eu dar um oi aqui para a doutora Ana Paula Cavalari, que está aqui, a Suzane, que entrou aqui, vários colegas, a Janete, o Du, o doutor Wagner, que é da diretoria aqui da nossa aba São Leopoldo, o Cristiano, e muita gente que entrou, muita gente boa aqui que entrou, que com certeza a partir dessa live, se ouviram um pouquinho aqui que seja, já vão partir para a ação. Quero te agradecer, te desejar um ótimo final de semana, uma energia positiva para cima. E é isso aí, vamos partir para ação, que é para ação e para cima deles que a gente vai. Tchau, tchau. Beijo. Boa noite a todos.